Meu nome é Cristiane Itas, eu sou psicóloga e agora nós vamos falar um pouco sobre os deuses, a questão masculina dos deuses. Bom, para começar a falar dos deuses, a gente vai voltar um pouquinho no genograma, que é a história do nascimento deles, que eu sempre falo, a nossa história começa antes do nosso nascimento. E a história dos deuses também começa antes do nascimento deles. O que a gente chama lá no genograma de repetição de padrão, a repetições de padrão, é o que nós vamos dar uma olhada agora para entender um pouco o masculino também. Não que o feminino não tenha. O feminino tem muita repetição de padrão, mas o do masculino pontua muito a história do masculino em si. Então, os primeiros deuses titãs eram Gaia e Urano. Gaia é a terra, Urano é o céu. Eu já contei essa história de um casal, que é o céu e a terra, e o céu estava muito próximo da terra, e eles tinham filhos, e os filhos não conseguiam sair de dentro da terra. Aí Gaia pediu para um de seus filhos cortar o pai, tirar ele de dentro dela, porque os filhos não estavam conseguindo nascer. E aí foi lá Cronos, que foi o filho que castrou o pai. Cronos, então, conseguiu salvar os irmãos de dentro da terra, e esses irmãos são todos titãs. E ele também era titã, que é os primeiros deuses poderosos, as primeiras forças, as primeiras energias. Reia, que se casa com Cronos, Cronos é o tempo, e aí eles começam a ter seus filhos. Então, Cronos foi o filho que castrou o pai, capou o pai para salvar os irmãos de dentro de Gaia. Aí, quando ele começou a ter os filhos dele, ele começou a sentir medo que os filhos fizessem com ele o que ele fez com o pai. Seria a repetição de padrão. Seria os filhos tomarem o pai como modelo de masculino. Isso acontece muito com a gente também. O menininho olha o pai e fala, nossa, eu vou ser assim quando eu crescer. E claro que o pai tem medo. Se ele não foi legal com o pai dele, ele tem medo que o filho faça a mesma coisa com ele. Então ele começou a engolir os filhos. Conforme os filhos iam nascendo, Cronos ia engolindo. Isso tem uma representação também muito significativa. O tempo engole. Nós todos somos filhos do tempo e o tempo nos engole. Acontece que Reia, então, pediu para o seu filho caçula, ela escondeu o seu filho caçula do pai. E para ele engolir, ela deu uma pedra. Cronos engoliu uma pedra achando que tivesse engolido Zeus. E Zeus ficou escondido numa caverna, numa ilha, até crescer o suficiente. Quando Reia falou para ele, filho, você vai ter que salvar os seus irmãos de dentro do seu pai. E ele entrou nesse embate com o pai para tirar os irmãos de lá de dentro. Então ele fez com que Cronos vomitasse seus irmãos. E ele foi tirando cada irmão de dentro do tempo. E isso é que é a representação da imortalidade dos deuses. É aí, com Zeus, que começa a acontecer a representação da imortalidade dos deuses, né? Porque ele acaba sendo o responsável pelo renascimento de todos os seus irmãos. Eles eram em 6. Zeus, que é o caçula, que não foi engolido pelo pai, foi escondido. Poseidon, que passa a ser o deus dos mares. Hades, que passa a ser o deus do submundo, do mundo avernal. Então, nesse vídeo dos deuses, dos masculinos, eu vou fazer uma comparação um pouco com os 3 irmãos, que é a representação do masculino de uma forma geral. Se o masculino é a representação do poder, da fúria, do poder sobre o submundo, então eles vão tendo filhos com mortais, que têm um tom de personalidade diferente, porque nós, filhos, somos sempre a união
de tons diferentes, que são tons do masculino e feminino, tons do poder feminino e do poder masculino, da mãe e do pai. Nós temos também a nossa mãe como modelo, as mulheres como modelo de conduta, os homens como modelo de escolha. A gente acha que a gente faz escolhas muito originais, mas a gente, por segurança, por aquilo que a gente aprendeu a amar, a gente faz escolhas semelhantes. Isso é familiar para nós, isso é afetivo, é a representação do afetivo para nós. Então é claro que vai ter muita semelhança, tanto para os homens, nas escolhas de suas esposas, das mães dos seus filhos, como para as mulheres, nas escolhas dos seus maridos, dos pais dos seus filhos. Coisas mais conhecidas afetivamente, então mais seguras. Por aí começa a gente então a entender a representação agora do masculino. Então são 3 irmãos que, tendo a imortalidade através de Zeus, combinam entre si. Ou tem algumas pessoas que dizem, alguns historiadores que dizem que é por determinação de Zeus, porque ele é o deus do Olimpo, que ele entrega os mares para Poseidon. E Poseidon tem essa personalidade dos mares. Ele tem essa personalidade de fúria, às vezes, de tsunamis, de estragos, e tem também aquela personalidade calma, serena, do mar calmo. Então ele é imprevisível. É uma das características da personalidade de Poseidon, e sobre Poseidon eu vou falar mais num outro vídeo, sobre mais características da personalidade dele, que é diferente da personalidade de Zeus, que é aquele Deus justo, aquele Deus que ele vai mandar também nos irmãos, é aquele que fala, não, isso você pode fazer, isso você não pode, olha, pensa bem, independente de ser o caçula, porque ele é o caçula. E muitas vezes, se a gente observar nas famílias, o caçula é aquele pentelho que fala, você está fazendo errado, né? Dá uma chamada nos irmãos. Ele geralmente tem essa personalidade, e acho que não é à toa. Tem alguma conotação, tem alguma semelhança. Os deuses também são inspirados em nós, assim como nós podemos nos olhar e nos conhecer melhor através dessa identificação com os deuses. E aí, Hades, que é o deus do submundo. A gente diria que ele é aquele deus mais profundo, quieto, ele é silencioso, também imprevisível, mas ele tem aquela justiça brava, quieta, diferente da justiça de Zeus, que é isso, aquilo, e fala e tal. Não, Hades tem aquela coisa que é um aspecto da personalidade do masculino. O masculino muitas vezes é quieto. Esse masculino quieto, que coloca a ordem no silêncio, que através do olhar, muitas vezes, educa os filhos, mas não precisa falar nada. O olhar já diz tudo. É esse tipo de masculino que é representado pelo Hades e que nós vamos também ver detalhes dessa personalidade nos vídeos que eu vou pontuar cada um. Então hoje é assim, é abrir o portal dos deuses do masculino, das características do arquétipo do masculino, para a gente começar aí devagarzinho olhando cada ponto de identificação, o quanto que tem de cada deus em nós. E aí eu volto a dizer, independente de nós, homens ou mulheres, tem muito de Zeus em cada mulher, tem muito de Poseidon em cada mulher e tem muito de Hades também em cada mulher.